Fala galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro reinado. Vamos entender por que Dom Pedro I teve tantos problemas nesse momento pós-independência do Brasil. Se você gostar desse vídeo, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Confere aí! Bom, gente, é importante perceber que o nosso vídeo de hoje é sobre o primeiro reinado, mas o período imperial brasileiro ele é muito mais extenso, porque aborda também o período regencial e o segundo reinado. O período regencial vai ser um intervalo de tempo ali entre a saída de Dom Pedro I do Brasil e a chegada de Dom Pedro II no poder. Na verdade, é um momento de um revezamento de vários políticos, é um período marcado por grande instabilidade política no Brasil. O segundo reinado já é marcado pela consolidação desse poder centralizador monárquico, e tanto é que Dom Pedro II é o governante que fica por mais tempo no controle do Brasil. Bom, gente, mas focando agora no primeiro reinado, que é o período que a gente está analisando nesse vídeo aqui. Em relação ao Brasil pós-independência, é importante perceber uma mudança de contexto político, não de contexto socioeconômico. O Brasil continua numa lógica escravocrata, do latifúndio, com uma elite comandando da mesma forma que comandava. Mas é importante perceber que a independência do Brasil é justamente fruto dos interesses dessa elite, né? Porque junta dois projetos políticos. Dom Pedro I, que tinha um projeto político autoritário, centralizador, e entende que ficando no Brasil ele ia poder cumprir esse objetivo, já que Portugal havia virado uma monarquia constitucional, e essa elite brasileira, que não queria voltar a ser colônia. Basicamente é esse conjunto de forças pela independência. Só que o cenário do primeiro reinado, a partir do momento que o Brasil está independente, já é um outro cenário. É um cenário onde Dom Pedro I e essa elite vão começar a entrar em atrito para definir quem que vai mandar nesse país independente. Uma vez livre de Portugal, o que vai prevalecer? Uma lógica centralizadora com Dom Pedro I ou uma lógica de descentralização com a elite brasileira comandando localmente? Esse é o grande embate político desse momento. Mas se essas elites tinham uma ideia de descentralização, por que colocam Dom Pedro I à frente desse projeto? Ele realmente era necessário? Sem dúvida, Dom Pedro foi um personagem que foi importante nesse processo, deu uma certa unidade ao Brasil, de modo que ele conversava com os vários representantes dos estados e dessa forma formava uma aliança. Caso Dom Pedro I não estivesse à frente desse processo, muito provavelmente a independência do Brasil seria muito similar da América Espanhola, e o Brasil se fragmentaria diante dos interesses distintos das diferentes regiões do Brasil. É até curioso que a revista Super Interessante fez uma projeção de como seria a independência do Brasil sem a presença da família real aqui e sem Dom Pedro para centralizar também. Naturalmente aconteceria uma coisa muito similar que aconteceu na América Espanhola, com a formação de vários países diferentes, já que são vários interesses locais em conflito. Então, em certa medida, foi importante essa presença da família real aqui no Brasil para centralizar a administração e depois uma independência comandada por Dom Pedro para manter a integridade territorial do Brasil. Porém, que é óbvio que para manter essa centralização foi necessário muita repressão em dados momentos de movimentos regionais. É curioso perceber que na chamada do vídeo eu falei sobre um momento onde Dom Pedro enfrentou vários problemas, e até por isso ele não fica todo o tempo no governo. A grande pergunta que gira aqui é essa: por que motivo o defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro I, governou por apenas 9 anos? Ele deveria ter ficado aqui até a morte, deveria governar até o final, mas não, ele abdicou do trono após 9 anos em função do desgaste dos problemas que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Quer dizer, aquele indivíduo que a população foi às ruas, que a elite pediu para ficar no Brasil, ele foi lá na sacada e falou: se é do bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele fica, mas essa popularidade se desgasta tão rápido. Por quê? Esses elementos que a gente vai estar analisando aqui nesse vídeo. Temos um problema muito evidente no primeiro momento, que é de natureza econômica, que são os gastos na guerra de independência. Importante destacar que, por mais que se fale, o Brasil teve sim guerra de independência. Claro, não foi uma guerra tão grandiosa como em outros lugares, como nos Estados Unidos, por exemplo, contra a Inglaterra. Afinal de contas, Portugal era muito menor que a Inglaterra, então natural que a resistência fosse menor também. Mas ainda assim, tem que se destacar que em alguns estados do Brasil você tem focos de resistência, tropas portuguesas leais ao governo de Portugal e que teve que existir esse embate. A Bahia, por exemplo, só vai concluir a sua independência no ano seguinte, em março de 1823. Então não bastava levantar uma espada e falar independência ou morte, que assim todo o Brasil se tornaria independente. Era necessário vencer as resistências leais a Portugal em cada estado. Sempre destacando, eu coloquei o quadro clássico aqui do Pedro Américo, mas ele evidencia uma independência idealizada, uma independência que, na verdade, não foi. Há toda uma necessidade de uma construção de uma identidade brasileira ao longo de todo o período imperial. E aí obras como essa destacam essa construção dessa imagem, a construção dessa identidade, que naturalmente vai ter um olhar muito governamental, tentando colocar ali uma aparente participação popular, que na efetividade não aconteceu.
Então, talvez uma reprodução mais fiel desse quadro seria essa charge que está aí embaixo, justamente destacando essa falta de participação popular no processo de independência, uma expectativa e embaixo uma realidade. Quando eu falei de guerra de independência aqui, eu destaquei a Bahia. Eu queria destacar três personagens aqui nesse momento: Maria Quitéria, Maria Filipa e Joana Angélica, três grandes mulheres que atuaram nesse momento de independência. Joana Angélica foi a primeira, antes mesmo da independência, antes mesmo do 7 de setembro, movimentos antilusitanos já aconteciam na Bahia, embates entre tropas brasileiras e lusitanas já aconteciam. E a freira Joana Angélica, ela morre justamente nesse contexto, quando tropas portuguesas queriam invadir o convento da Lapa, que abrigava, né, rebeldes brasileiros ali, e ela ficou na frente dessas tropas portuguesas, sendo assassinada ali naquele momento, em fevereiro de 22, quer dizer, muito antes do 7 de setembro. Cabe destacar também a participação de Maria Filipa, que foi uma líder comunitária à frente de pescadores que atacaram algumas embarcações portuguesas já no momento de combate com as tropas lusitanas. Outra personagem muito importante nesse processo está aqui, ó, Maria Quitéria, que fugiu de casa, se travestiu de homem para poder lutar, já que como mulher não poderia lutar pela independência, e mesmo depois de descoberta, foi reconhecida pela sua bravura. É por causa de Maria Quitéria que surge o primeiro uniforme feminino do nascente exército brasileiro. Ela que foi condecorada por Dom Pedro I. Na verdade, essas três mulheres aqui são apenas um exemplo de muitos brasileiros e brasileiras que combateram pela independência do Brasil nessa guerra, que às vezes são negligenciados pela história. Mas eu falo lá em cima em gastos com a guerra de independência. Por que gastos? O Brasil não tinha recurso para começar uma guerra contra Portugal, os soldados não tinham armamentos próprios, então era necessário comprar armas, munição, se organizar nesse sentido, fardamento, cavalos. Então, para isso, o Brasil teve que pedir dinheiro emprestado à Inglaterra. Então é curioso que já começa uma dívida externa brasileira. Natural, todos os países do mundo passaram por esse processo, o Brasil também passou por isso. Teve que contrair empréstimos do exterior, notadamente junto à Inglaterra, para poder começar a sua guerra de independência. Falando em empréstimo junto à Inglaterra, é importante perceber que o processo de reconhecimento de independência do Brasil também passa por isso, à medida que o Brasil também teve que pegar dinheiro emprestado com a Inglaterra para poder pagar a Portugal. Como assim pagar a Portugal? Não bastava lutar, vencer a guerra e acabou? Bom, na verdade o Brasil tinha que pagar uma indenização a Portugal. Foi exigida 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Porque senão o Brasil não seria aceito no comércio internacional entre as nações europeias, por exemplo, que apenas olhariam o Brasil como uma colônia rebelde. Então era necessário que Portugal aceitasse essa independência, formalizasse isso com o Brasil, e a partir desse momento o Brasil seria reconhecido no mercado internacional. Como não tinha esses recursos, pegou o dinheiro emprestado com a Inglaterra, por isso tem essa seta aí apontando da Inglaterra para o Brasil, para que o Brasil pudesse pagar a Portugal. Mas é curioso que depois a seta volta de Portugal para a Inglaterra. O que acontece? Portugal é uma nação que acumulava já muitas dívidas junto à Inglaterra. Desde o século XVII, com a União Ibérica, quando foi dominado pela Espanha, Portugal contou com a ajuda da Inglaterra. Todo o processo divino da família real, no início do século XIX, também contou com a ajuda da Inglaterra. Então você tem um processo de endividamento que vem de muito tempo. E outra coisa marcante nesse momento é justamente a Inglaterra, deixando de lado velhos devedores como Portugal, decadentes devedores como Portugal, e assumindo novos devedores como o Brasil. Quer dizer, a Inglaterra querendo pisar de forma mais presente no século XIX nas Américas. Ainda na esfera econômica, temos também gastos na organização do Estado brasileiro. Afinal de contas, toda a nossa estrutura é uma estrutura portuguesa. Então, não só o fardamento dos soldados, mas como toda a burocracia, funcionários públicos, enfim, do simples papel de documento até as coisas mais complexas dentro de uma administração pública, pertenciam a Portugal. Então, parte disso é desorganizado, desestruturado ou volta para Portugal. Então, nesse momento, é necessário fazer uma administração brasileira. E, para isso, naturalmente, você vai ter custos para fazer essa transição de um modelo português para um modelo brasileiro. E na montagem desse Estado, desse aparelho estatal, mais gastos, mais empréstimos junto à Inglaterra e mais comprometimento econômico. Por isso que eu destaco como um quarto problema esse aumento da dependência econômica em relação à Inglaterra. Empréstimos, domínio comercial inglês, em função dos tratados que foram assinados desde a vinda da família real para cá, 1808 que abriu os portos, 1810 que diminuiu os impostos. Existiu uma invasão de produtos ingleses no Brasil. É muito curioso porque você tem todo tipo de produto. Quando eu falo em produto inglês, você não pode pensar só em artigos de luxo. Tem que pensar que, por exemplo, o Brasil não tinha fábricas até que Dom João permitisse. Ou seja, produtos simples, como prego, você não tinha no Brasil de qualidade. Então tinha que vir da Inglaterra. Então de um simples prego até as coisas mais complexas e industrializadas vinham tudo da Inglaterra. Então, com isso, você monta uma grande base de dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra, tanto no empréstimo como no produto que recebia.
Até aqui falei muito em gastos, despesas, aumento de dívida externa, mas na verdade, por que que o Brasil não conseguia aumentar a sua arrecadação? Fundamentalmente porque não tínhamos um grande produto de exportação nesse momento para equilibrar a balança comercial. O Brasil continuava produzindo os mesmos produtos, como por exemplo a cana-de-açúcar. Mas aqui está um exemplo de um produto que desde o período colonial, quando os holandeses foram embora daqui, o Brasil perdeu a liderança. Então não era mais o grande vendedor de cana-de-açúcar no mercado internacional, bem como o algodão. Produzimos aqui também no Maranhão, só que nosso algodão não era o primeiro lugar no mundo. Nesse período do século XIX, era o algodão dos Estados Unidos, que era o número 1 no mundo. Outro produto que tínhamos era o fumo, mas que também o Brasil não era o primeiro colocado. Afinal de contas, a nossa produção na Bahia não se comparava à produção que acontecia na América Central, em lugares como Cuba, por exemplo. E também tinha o café, que naquele momento estava começando ainda. O café não estouraria ainda, apenas no segundo reinado, que seria o grande produto capaz de cumprir esse papel. Mas no primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I, entre 1822 e 1831, não temos o café como o grande produto que vai sustentar essa economia. Na verdade, nenhum desses cumpre esse papel. Então é importante perceber que a primeira Constituição feita no Brasil, ela recebeu o nome de Constituição da Mandioca. Na verdade, foi um apelido. E por que esse apelido? Porque, notadamente, a maioria do parlamento brasileiro era formada por latifundiários, que naquele momento de disputa de poder queriam consolidar uma lei que fosse do interesse deles, diferente de Dom Pedro I. E aí, nesse momento, começa a acontecer um embate. Temos um parlamento formado pelo Partido Português, que basicamente apoia a centralização, apoia o poder de Dom Pedro I, formado por comerciantes e altos funcionários do governo, e temos também o Partido Brasileiro, que era composto justamente por essa maioria de latifundiários e alguns profissionais liberais, defensores de uma descentralização política. Esse era o grande embate político. Onde estaria o poder durante o primeiro reinado? Nas mãos de Dom Pedro e de seus partidários ou na mão do Partido Brasileiro, composto por latifundiários? O projeto de Constituição que estava em curso em 1823 desenhava esse modelo que favoreceria os latifundiários, que eram a maioria, à medida que estabelecia o voto censitário baseado em terras e escravos, numa forma de tirar os comerciantes portugueses da jogada. A questão é que Dom Pedro não permitiria isso, e aí mandaria fechar essa Assembleia Constituinte, prendendo grande parte dos deputados, estabelecendo uma lógica de arbítrio no Brasil nesse momento, rasgando esse projeto constitucional e estabelecendo uma nova Constituição, impondo, se junta com alguns amigos juristas e cria em 1824 uma Constituição. Ele outorga, ele impõe uma Constituição. Na verdade, essa charge que está aqui embaixo expressa um pouco desse cenário. Uma Constituição democrática ela tem que ser promulgada, votada em parlamento. E, na verdade, o que acontece naquele momento é Dom Pedro, com mais alguns amigos, resolvendo criar a lei do Brasil, como se fosse essa criança que ele carrega no colo. Então, dessa forma, Dom Pedro começa a estabelecer essa lógica autoritária e centralizadora que seria todo o seu governo, à medida que essa Constituição criada estabelecia o que está aqui embaixo, ó, poder moderador. O que seria o poder moderador? Seria um quarto poder. Você conhece o executivo, que governa, o legislativo, que faz as leis, e o judiciário, que julga. E agora ele queria um quarto poder, acima desses outros três, que poderia interferir nos outros três, à medida que ele governava, ele fazia as leis, está aí a Constituição que ele impôs, e ele tinha o poder de contratar e demitir juízes de acordo com o seu interesse, ou seja, interferindo diretamente no judiciário. Dessa forma, com o quarto poder, com o poder moderador, ele conseguia controlar toda a estrutura de poder do Brasil, dando o tom de como seria seu governo, altamente centralizador e autoritário. Essa charge aqui embaixo fala em Deus, e é interessante falar um pouco sobre a Igreja Católica nesse contexto, porque essa Constituição estabelecia a Igreja Católica como a igreja oficial do Brasil. Mas não só isso, dava uma prerrogativa de Dom Pedro I interferir na Igreja Católica, seja nomeando o bispo, ou até mesmo tornando válido ou não as determinações do Papa de Roma. Então, assim, há um vínculo muito forte entre a Igreja Católica e Dom Pedro I, mas ele centralizando esse cenário também nesse momento. Claro que essa postura altamente autoritária gera insatisfação por todo o Brasil. E no Nordeste brasileiro, isso se evidenciou no movimento, a chamada Confederação do Equador, que era basicamente contra isso. O autoritarismo de Dom Pedro I, e você soma nesse cenário também a crise econômica local. O Nordeste que virou uma crise econômica desde o período colonial. Você pode observar que o epicentro desse movimento é Pernambuco, mas ele se espalha por outros estados do Nordeste. Basicamente, a Confederação do Equador é um movimento separatista. A intenção era a independência, se inspirando até no movimento de 1817. Alguns participantes sobreviventes de 1817 participaram também do movimento de 1824, evidenciando uma constante satisfação naquele momento com o governo central, seja lá atrás com Dom João, ou até mesmo nesse momento com Dom Pedro I.
Nessa proposta, repúblicos rebeldes chegam a fazer sua bandeira, estabelece o controle sobre várias cidades, mas Dom Pedro consegue se organizar e, com apoio da Inglaterra, com empréstimos e mercenários ingleses, envia tropas para combater o movimento, que é reprimido duramente. Então são muitas mortes. E nessa dura repressão que Dom Pedro faz a esse movimento, fica muito marcada a execução de Frei Caneca por fuzilamento, participante do movimento de 1817 e também do movimento de 1824. Na verdade, o que acaba acontecendo é que politicamente é muito ruim para Dom Pedro essa imagem de ter usado o capital inglês para poder matar brasileiros. Ou seja, o saldo político do movimento acaba sendo muito negativo para ele. Ele mantém o Nordeste sob controle territorial, porém a insatisfação local ainda continua muito grande, e as finanças do Brasil muito mais. Para a gente perceber como essa consolidação territorial era realmente complexa, temos que citar a Guerra da Cisplatina. Afinal de contas, o território que foi província brasileira desde que Dom João invadiu, agora lutava pela sua independência e se tornaria a República Oriental do Uruguai. Então é muito curioso porque, mais uma vez, Dom Pedro teve que enviar tropas para uma guerra para poder manter território, gastou dinheiro, envolveu a morte de muitas pessoas, porém, ainda assim, ele não consegue vencer. Diferentemente do Nordeste, que ele conseguiu manter sob seu controle, o Uruguai ele acabou perdendo e se tornou um país independente. Ou seja, nem saldo político, nem saldo territorial nesse momento. E a cada grande fracasso como esse, as críticas e a oposição a Dom Pedro só crescia. É interessante perceber um episódio do assassinato de um jornalista em São Paulo, de origem italiana, chamado Líbero Badaró. O que ocorre? O Líbero Badaró, no seu jornal, fazia críticas constantes a Dom Pedro. Todo dia no Jornal do Líbero Badaró tinha lá uma crítica na capa a Dom Pedro, seja por aspectos econômicos, a questão política, ou mesmo a vida particular do imperador. E esse jornalista acabou assassinado. Naturalmente, se ele era um grande crítico do governo, muitos vão atribuir essa morte a Dom Pedro. Acontece um inquérito policial, uma investigação, mas nada fica comprovado da relação de Dom Pedro com esse crime. Mas óbvio que para a opinião pública fica essa marca, fica essa mancha. Tanto é que Dom Pedro, em viagem a Ouro Preto, Minas Gerais, posteriormente, vai ser recebido pelas pessoas com vaias, panos pretos na janela como luto, e naquele momento ali ele se sente muito acuado. Porque não só tem a marca de mau administrador, de autoritário, mas agora também tinha a pecha de assassino. O Partido Português, então, prontamente organiza uma festa para essa revolta de Dom Pedro. Queria receber o imperador e afagar um pouco ele que estava sendo tão criticado naquele momento. O problema é que essa festa foi invadida por membros do Partido Brasileiro e aí começou uma grande briga de rua, que foi conhecida como a Noite das Garrafadas. Começou nos salões e foi se espalhando pelas ruas do centro do Rio de Janeiro. Agora imagina você, os políticos se socando nas ruas do Rio de Janeiro, tacando garrafas, tacando objetos um no outro. Naturalmente fica bem claro que o cenário político é totalmente descontrolado. A comunicação entre o Poder Executivo, Legislativo e outros está bem tensa e bem destruída. Mas Dom Pedro I não foi muito hábil politicamente para fazer uma leitura desse momento. Ao invés de chamar a oposição para conversar e tentar acalmar a situação, ele aumentou muito mais o atrito quando ele monta o chamado Ministério dos Marqueses, onde ele chama a maior parte de lusitanos, de portugueses ligados a ele, para formar o Conselho de Ministros. Nesse momento, ao invés de se fortalecer, ele se enfraquece mais ainda, porque a oposição vai em cima dele com mais raiva ainda. Ou seja, essa reforma só fez aumentar cada vez mais e mais a pressão por renúncia. Para além das questões políticas e econômicas, outra coisa que perturbava a vida de Dom Pedro eram problemas relacionados às questões particulares. Afinal de contas, como falei anteriormente, ele mantém uma vida muito desregrada, no sentido de estar casado com a Imperatriz Leopoldina, mas ao mesmo tempo colecionar várias e várias amantes, diversos filhos. Então isso é uma coisa que incomodava muito a Imperatriz, que sempre foi uma mulher muito importante dentro do cenário político. Por várias vezes, como na independência do Brasil, ela estava ali à frente em momentos que ele não estava presente. Então, assim, a Imperatriz Leopoldina, ela sofria muito com esse cenário, porém, numa sociedade machista do século XIX, ela não tinha muito o que fazer. Inclusive, os relatos de violência doméstica eram muito constantes, infelizmente, entre o casal. Agressões físicas e verbais que, segundo alguns historiadores, teriam causado a morte de Leopoldina após um aborto espontâneo. A outra mulher que aparece aqui é a Domitila de Castro. Entre aquelas várias amantes que Dom Pedro possuía, brasileiras e estrangeiras, essa era a principal. Inclusive recebeu o título de Marquesa de Santos. Na verdade, é importante perceber que ele constrói uma casa para ela, inclusive perto do palácio, para que ele pudesse se ausentar da sua residência e visitá-la constantemente. Domitila também passou uma pessoa muito influente dentro do governo, a ponto de, inclusive, ter cargos dentro da corte do próprio palácio. Curiosamente, após a morte de Leopoldina, Dom Pedro não casou com Domitila, e sim casou com Amélia, uma princesa que veio da Europa para isso. Então é interessante porque, na verdade, a vida particular de Dom Pedro vai ser um problema mais que ele vai arrastar, à medida que ele tem
vários críticos que vão acusá-lo de estar mais preocupado com relacionamentos extraconjugais do que com o próprio governo. Mas esse não era o único problema familiar que Dom Pedro vivenciava. Em 1826, Dom João vai falecer em Portugal. E aí se abre uma grande crise política, porque o herdeiro do trono estava governando o Brasil. E aí há o questionamento: o que será que vai acontecer? Será que o Brasil e Portugal voltam a ser um reino só? Será que Dom Pedro I vai para Portugal governar? Será que Dom Pedro fica no Brasil e a outra pessoa assume Portugal? Então, diante desse impasse político, essa briga que vai acontecendo entre Dom Pedro e o seu irmão, Dom Miguel. É curioso, porque inicialmente o plano era que Dom Pedro garantisse para si os dois tronos. Em que medida? Como ele estaria nos dois lugares? Ele ficaria no Brasil e em Portugal e ficaria a sua filha, Dona Maria da Glória. Só que Maria da Glória, naquele momento, tinha apenas 7 anos de idade. Como é que uma criança com 7 anos vai governar? Aí que entra Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, que assumiria casado com a filha. Vamos lá, é isso mesmo. O pai pediu para o tio casar com a sua sobrinha. E aí, naquele momento, a intenção de Dom Pedro I era que Miguel assumisse o controle no primeiro momento, mas que fosse passando o poder para a menina à medida que ela crescesse em idade. Só que o que acontece? Quando Miguel chega lá, ele simplesmente tranca Maria da Glória no palácio e se estabelece, se coloca como rei de Portugal absoluto. Nesse momento, começa efetivamente uma guerra civil em Portugal, que se dividiu entre pedristas e miguelistas. Enfim, o que acaba acontecendo é que Dom Pedro vai financiar uma guerra contra o irmão lá em Portugal, com empréstimos que ele obtinha junto à Inglaterra e com impostos que ele recolhia aqui no Brasil. Quer dizer, num clima de tantos problemas, ainda tinha mais essa questão. Muitos brasileiros se questionando. Ele vai lutar contra o irmão usando nossos recursos? Por que ele não vai para Portugal e fica por lá? Então, dessa forma, essa guerra entre Dom Pedro e Dom Miguel causou mais desgaste político. E os clamores por renúncia eram cada vez maiores no Brasil. Então, o Dom Pedro acaba vencendo o irmão. Mas Dom Pedro I agora tem uma questão: os dois tronos na mão para poder decidir. E ele vai decidir naquele momento, diante do cenário tão ruim de oposição aqui no Brasil, de que era hora de ir para Portugal, assumir o trono lá. E aqui no Brasil, como ficaria então a situação? Dom Pedro vai para Portugal e lá assume como Dom Pedro IV, deixando o trono do Brasil abdicado em favor de seu filho, que naquele momento também era uma criança de apenas 5 anos de idade. Nesse momento, então, cria esse impasse aqui também, porque como uma criança de 5 anos de idade vai governar o Brasil? Na verdade, ele seria cuidado por tutores, dentre o principal deles, José Bonifácio, que era amigo de Dom Pedro I, até que tivesse a maioridade para governar. Até lá, vários políticos iam se revezando na regência, até que Dom Pedro II tivesse idade para governar. Enquanto isso, ele ia sendo preparado, com aulas de economia, política, relações internacionais e vários idiomas. Porém, em 1834, com a saúde muito abalada em função do conflito que teve com o irmão, ele vai falecer com apenas 35 anos. Com isso, Maria da Glória ia ascender ao trono de Portugal como Rainha Maria II. E foi assim que Dom Pedro terminou sua vida. Deixou em Portugal uma filha como rainha e aqui no Brasil, seu filho Pedro de Alcântara como futuro imperador do Brasil. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos para que esse projeto possa continuar. Abraço, até a próxima aula!